Imagine-se flutuando no meio do oceano, à deriva numa imensidão de azul profundo. O sol aquece sua pele, e as ondas balançam suavemente, num ritmo tranquilizador. À sua volta, até onde a vista alcança, apenas a linha do horizonte separa o mar do céu. É uma imagem de calma, de paz, de uma natureza aparentemente serena e convidativa. Mas esta é apenas a superfície, uma fina camada que esconde um universo completamente diferente, um reino de mistérios insondáveis e perigos inimagináveis. Sob essa película de tranquilidade começa uma descida a um dos ambientes mais extremos, inóspitos e verdadeiramente aterrorizantes do nosso planeta: o mar profundo. É um lugar onde as regras da vida, como as conhecemos, são reescritas. Um mundo de escuridão perpétua, silêncio esmagador e pressões que desafiam a própria estrutura da matéria. Aqui, a vida floresce de formas que parecem saídas de pesadelos ou de ficção científica, adaptada a condições que seriam instantaneamente fatais para nós. Este é um convite para mergulhar para além da luz, para uma jornada às profundezas abissais. Vamos explorar um território menos conhecido que a superfície da Lua, um lugar onde cada descoberta revela novos enigmas e onde o medo caminha lado a lado com o fascínio. Prepare-se para conhecer os verdadeiros mistérios assustadores do mar profundo, um mundo que existe sob os nossos pés, mas que permanece um enigma sombrio e cativante, guardando segredos que apenas começamos a desvendar. A nossa jornada começa com a perda gradual do elemento mais fundamental para a vida na superfície, a luz solar. Nos primeiros 200 metros, a luz ainda penetra, criando um crepúsculo azulado conhecido como a zona crepuscular. Mas à medida que descemos mais, a escuridão adensa-se. A 1000 metros de profundidade, entramos na zona da meia-noite. Aqui, a escuridão não é apenas a ausência de luz. É uma presença física, total e inescapável. Nenhum fóton de luz solar jamais alcançou estas profundezas. É um breu eterno, um vazio que se estende por quilômetros abaixo de nós. Um ambiente onde a visão, como a conhecemos, torna-se inútil. Paralelamente à descida para a escuridão, enfrentamos uma força invisível, mas implacável: a pressão. A cada 10 metros que descemos, a pressão aumenta em uma atmosfera, o equivalente ao peso de todo o ar acima de nós ao nível do mar. A 500 metros, a pressão é 50 vezes maior que na superfície. A 1000 metros, 100 vezes. Nas fossas mais profundas, como a Fossa das Marianas, a mais de 10.000 metros, a pressão é superior a 1000 atmosferas. É como ter o peso de 50 aviões jumbo empilhados sobre uma única pessoa. Uma força capaz de esmagar aço e implodir os mais robustos submarinos militares como se fossem latas de refrigerante. Neste reino de escuridão e pressão esmagadora, a vida parece impossível. O corpo humano seria instantaneamente reduzido a uma massa disforme. As estruturas que conhecemos na superfície simplesmente não resistiriam. No entanto, a vida não só existe aqui, como prospera. As criaturas que habitam este mundo desenvolveram adaptações extraordinárias. Os seus corpos são muitas vezes gelatinosos, compostos maioritariamente por água, permitindo que a pressão interna se iguale à externa. Elas não lutam contra a pressão. Elas se tornaram parte dela. É uma lição de humildade sobre a resiliência da vida. Esta combinação de escuridão total e pressão colossal cria um ambiente que é, em essência, o mais próximo de um vácuo alienígena que podemos encontrar na Terra. É um lugar onde as leis da física se manifestam de forma brutal e onde a evolução foi forçada a seguir caminhos bizarros e inesperados. Navegar neste mundo não é apenas um desafio tecnológico. É um desafio à nossa própria compreensão do que significa estar vivo. A escuridão esconde segredos, e a pressão guarda-os zelosamente, tornando cada incursão neste abismo uma proeza de engenharia e coragem.
Na escuridão absoluta da zona abissal, a luz não vem de cima, mas de dentro. É o fenômeno da bioluminescência, a capacidade de um organismo produzir a sua própria luz. Longe de ser apenas um espetáculo de beleza etérea, aqui, a luz é uma ferramenta de sobrevivência, uma arma, uma camuflagem, um engodo. E nenhuma criatura domina esta arte de forma mais sinistra do que o peixe pescador, ou tamboril. A fêmea, muito maior que o macho, ostenta uma haste carnuda na cabeça, na ponta da qual brilha uma isca luminosa, um farol de esperança para presas incautas que, ao se aproximarem, encontram apenas uma bocarra cheia de dentes afiados como agulhas. Mas o peixe pescador é apenas um dos habitantes deste bestiário de pesadelos. Nas profundezas, patrulha o tubarão-cobra, uma relíquia viva de tempos pré-históricos. Com o seu corpo serpentiforme e múltiplas fileiras de dentes tridentes, ele é um predador de emboscada, capaz de engolir presas com metade do seu tamanho. A sua aparência é tão primitiva e estranha que parece pertencer a outro planeta. Um fóssil vivo que continua a caçar nas sombras eternas. A sua existência lembra-nos que as profundezas são um museu de formas de vida que desapareceram da superfície há milhões de anos. Outra visão de terror e maravilha é o dragão do mar profundo. Este predador esguio e escuro possui não apenas iscas bioluminescentes para atrair presas, mas também órgãos produtores de luz sob os olhos, que funcionam como faróis. E de forma única, ele pode produzir luz vermelha, um comprimento de onda invisível para a maioria das outras criaturas do abismo. Isso permite-lhe iluminar as suas vítimas sem ser detetado, uma espécie de visão noturna biológica, transformando-o num assassino furtivo e implacável. Ele é a personificação da adaptação predatória neste ambiente extremo. Estas criaturas não são monstros no sentido mitológico. São obras-primas da evolução, moldadas por milhões de anos de pressões seletivas extremas. As suas aparências, que nos parecem aterrorizantes, são, na verdade, soluções perfeitamente funcionais para os desafios da vida no abismo. Bocas enormes para garantir que qualquer refeição rara não escape, corpos flexíveis para suportar a pressão, e o domínio da luz como a principal forma de comunicação e caça. Eles são a prova viva de que, mesmo nas condições mais hostis, a vida encontra uma forma, por mais bizarra e assustadora que nos possa parecer. Longe da luz solar, onde a fotossíntese é impossível, seria de esperar que a vida fosse escassa e dispersa. No entanto, em locais específicos do fundo do mar, encontramos ecossistemas tão densos e vibrantes quanto as florestas tropicais. São as fontes hidrotermais, fissuras no leito oceânico de onde jorra água superaquecida, rica em minerais e compostos químicos como o sulfeto de hidrogênio, altamente tóxico para a maioria das formas de vida que conhecemos. Estas chaminés negras, expelindo uma fumaça escura e fervente, criam paisagens que parecem saídas de um mundo primordial. Em vez de dependerem da luz solar, estes ecossistemas funcionam à base da quimiossíntese. Bactérias especializadas consomem os compostos químicos venenosos que emanam das fontes, transformando-os em energia. Estas bactérias formam a base de uma cadeia alimentar complexa e única, sustentando uma comunidade de criaturas que parecem verdadeiramente alienígenas. Aqui, a energia não vem do Sol, mas do calor e da química do próprio planeta. Uma revelação que mudou fundamentalmente a nossa compreensão sobre os requisitos para a vida. Entre os habitantes destas cidades subaquáticas, encontramos os vermes tubulares gigantes. Com mais de 2 metros de altura, estes seres não têm boca nem sistema digestivo. Em vez disso, vivem em simbiose com as bactérias quimiosintéticas, que habitam dentro dos seus corpos e os alimentam. Ao seu redor, movem-se caranguejos completamente cegos, navegando por sensores químicos, e colônias de mexilhões gigantes,
cujas conchas são capazes de resistir à água ácida e corrosiva que os rodeia. É um ecossistema perfeitamente adaptado a um ambiente que seria letal para quase toda a vida na superfície. A descoberta das fontes hidrotermais e da vida que as rodeia abriu uma nova e excitante frente na busca pela origem da vida na Terra e no universo. Levanta a hipótese de que a vida pode não ter começado em poças de água tépida na superfície, como se pensava, mas sim nestes oásis químicos no fundo do mar, protegida da radiação e dos impactos de meteoros. E se a vida pode surgir aqui, em total escuridão e dependente de química, por que não poderia surgir em luas geladas como Europa ou Encélado, que se acredita terem oceanos subterrâneos e atividade geotérmica? O mar profundo não guarda apenas os segredos do nosso planeta, pode guardar a chave para encontrar vida noutros lugares. Pode parecer um paradoxo, uma impossibilidade lógica, mas nas profundezas do oceano existem lagos, corpos de água distintos, com margens e superfícies próprias, que repousam no leito marinho. São as piscinas de salmoura, formadas quando a água do mar se infiltra em camadas subterrâneas de sal, tornando-se extremamente densa e salgada, tão densa de facto que não se mistura com a água do mar circundante, criando estes lagos submarinos surreais, com a sua própria linha de costa subaquática. A visão é hipnotizante. Veículos operados remotamente podem pousar na superfície destes lagos, que se ondula como mercúrio. A diferença de densidade é tão grande que cria uma interface visível, uma espécie de espelho líquido no fundo do oceano. Contudo, esta beleza esconde uma natureza mortal. A salinidade nestas piscinas é de 3 a 8 vezes superior à da água do mar normal, e estão completamente desprovidas de oxigênio. Para qualquer criatura marinha que não esteja adaptada, entrar nestes lagos significa morte certa por choque tóxico. Elas são, com razão, apelidadas de jacuzzis do desespero. Os cientistas observaram caranguejos e outros animais que, inadvertidamente, vagueiam para dentro destas armadilhas líquidas. Eles entram e morrem quase instantaneamente, os seus corpos perfeitamente preservados pela salmoura anóxica, como se fossem pickles macabros no fundo do mar. As margens destes lagos estão muitas vezes repletas de carcaças de criaturas azaradas, um testemunho silencioso da sua letalidade. São armadilhas naturais, ecossistemas invertidos onde a vida floresce na margem, mas o interior é um deserto de morte. Apesar da sua natureza mortífera para a maioria, as margens destas piscinas de salmoura são paradoxalmente oásis de vida. Tal como nas fontes hidrotermais, bactérias especializadas prosperam na interface química entre a salmoura e a água do mar. Estas bactérias atraem outras formas de vida, como mexilhões e vermes, que se adaptaram para viver na fronteira deste ambiente extremo. Estes lagos da morte não são apenas curiosidades geológicas, são laboratórios naturais que nos mostram como a vida pode se adaptar e florescer nos limites mais finos entre a existência e a aniquilação, criando ecossistemas bizarros e fascinantes. O mar profundo não é apenas um repositório de maravilhas naturais. É também o maior museu e o maior aterro sanitário do mundo. Ao longo da história da humanidade, tudo o que se perdeu no mar acabou, eventualmente, por repousar neste reino escuro e silencioso. Naufrágios de todas as épocas, desde caravelas antigas a navios de guerra da Segunda Guerra Mundial, jazem no fundo do mar, transformados em recifes artificiais fantasmagóricos. O mais famoso de todos, o Titanic, repousa a quase 4.000 metros de profundidade, sendo lentamente consumido por bactérias que se alimentam de metal, um monumento à ambição e à tragédia humanas. Mas nem todos os segredos guardados pelas profundezas são relíquias românticas do passado.
O fundo do mar é também o local de descanso final de tecnologias muito mais perigosas. Submarinos nucleares afundados, tanto americanos como russos, repousam no leito oceânico. Os seus reatores e, por vezes, as suas armas nucleares, selados numa tumba de aço sob uma pressão esmagadora. São bombas-relógio silenciosas, cujo potencial de contaminação radioativa representa uma ameaça invisível e duradoura para o ecossistema marinho global, um legado perigoso da Guerra Fria. Além destes gigantes afundados, o fundo do mar está atravessado por uma teia de vestígios da nossa civilização. Cabos telegráficos do século XIX, os primeiros elos de comunicação global, jazem ao lado de modernos cabos de fibra óptica que transportam a vasta maioria do tráfego da internet mundial. E, de forma mais preocupante, as profundezas tornaram-se um cemitério para o nosso lixo. Contentores de transporte perdidos em tempestades, alguns contendo produtos químicos tóxicos, juntam-se a barris de resíduos industriais e radioativos deliberadamente despejados durante décadas, quando se acreditava que o oceano era vasto o suficiente para diluir qualquer veneno. Este arquivo sombrio da atividade humana revela uma verdade desconfortável. Mesmo o lugar mais remoto da Terra não está imune ao nosso impacto. A escuridão e a pressão que tornam a exploração tão difícil também escondem as consequências das nossas ações. O mar profundo, que imaginamos como um lugar puro e intocado, é, na realidade, um espelho da nossa própria história, guardando tanto os nossos triunfos como os nossos fracassos mais perigosos. É um lembrete de que não existe um fora para onde possamos jogar as nossas coisas. Tudo permanece parte do nosso mundo. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a famosa NOAA, captou um som de frequência ultra baixa, extremamente potente, vindo das profundezas do Pacífico Sul. Foi apelidado de The Bloop. O som era tão poderoso que foi detectado por hidrofones separados por mais de 5.000 quilômetros. A sua assinatura sonora não correspondia a nenhum fenômeno conhecido, como terremotos ou vulcões, nem a qualquer som feito pelo homem. A sua característica mais intrigante era consistente com o som que seria produzido por um animal, mas teria de ser um animal várias vezes maior do que a baleia azul, o maior ser vivo conhecido na Terra. O bloop assombrou a imaginação de cientistas e do público durante anos. Seria a prova da existência de uma criatura colossal, uma megafauna desconhecida que habita as profundezas inexploradas. Embora mais tarde a NOAA tenha concluído que o som foi provavelmente causado pelo fraturamento de um iceberg gigante, o mistério capturou um fascínio profundo. A ideia de que algo verdadeiramente gigantesco poderia viver lá embaixo, longe dos nossos olhos. E o bloop não está sozinho. Muitos outros sons inexplicáveis, como o Julia, o Slowdown e o Whistle, foram gravados nas profundezas, enigmas acústicos que ainda não têm uma explicação definitiva. A especulação não se baseia apenas em sons. Veículos operados remotamente, os chamados ROVs, enquanto exploram o fundo do mar, ocasionalmente captam vislumbres fugazes de formas e sombras que desafiam a identificação. Sombras gigantescas que passam rapidamente pela periferia das luzes do robô, formas de vida que não correspondem a nenhuma espécie catalogada e que desaparecem na escuridão antes de poderem ser devidamente documentadas. São estas imagens granuladas e estes relatos de operadores de ROVs que alimentam a ideia de que o nosso catálogo de vida marinha está longe de estar completo. A possibilidade de existência de lulas gigantes maiores do que as que já conhecemos, ou de espécies de tubarões que se pensavam extintas, como o megalodonte, continua a ser um tema de debate e fascínio. Embora a ciência exija provas concretas, a vastidão e o mistério do mar profundo deixam a porta aberta à especulação. Se mais de 80% do nosso oceano permanece por explorar,
Quem pode afirmar com certeza o que existe ou não existe nas suas profundezas mais escuras? O mar profundo guarda os seus segredos de perto, e a possibilidade de uma megafauna desconhecida é, talvez, o seu segredo mais cativante e assustador. Viajamos através da pressão esmagadora e da escuridão eterna. Encontramos predadores de pesadelo iluminados por luz própria, ecossistemas que prosperam com veneno, lagos da morte e os fantasmas da nossa própria civilização. Ouvimos os ecos de mistérios não resolvidos. E no final de tudo, deparamo-nos com uma verdade inegável. O mar profundo é, sem dúvida, a última e verdadeira fronteira do nosso planeta. Conhecemos melhor a topografia de Marte e a superfície da Lua do que o leito do nosso próprio oceano. Esta vasta ignorância é, ao mesmo tempo, humilhante e emocionante. Humilhante porque nos lembra dos limites da nossa tecnologia e do nosso conhecimento, mesmo na era da informação. Gastamos fortunas a olhar para as estrelas, em busca de respostas sobre o universo, e com razão. Mas por baixo de nós, existe um mundo alienígena, cheio de formas de vida e processos geológicos que mal começamos a compreender. Um universo de descobertas espera por nós, aqui mesmo, na Terra. Para os cientistas e exploradores, este desconhecido representa um convite irresistível. Cada mergulho com um submersível, cada missão com um ROV, tem o potencial de revelar uma nova espécie, um novo comportamento, ou mesmo uma nova lei da biologia. É uma busca pelo conhecimento que exige imensa coragem, engenhosidade e perseverança. Enfrentar a pressão, o frio e a escuridão total não é para os fracos de coração. É uma tarefa levada a cabo por uma pequena elite de indivíduos dedicados a expandir as fronteiras do que sabemos. E para nós, que observamos à distância, o mar profundo serve como um poderoso símbolo do mistério que ainda existe no mundo. Num tempo em que tudo parece mapeado, pesquisável e conhecido, ele lembra-nos que a aventura e a descoberta ainda são possíveis. O medo que inspira está intrinsecamente ligado ao fascínio que exerce. É um convite para continuar a perguntar, a explorar e a imaginar o que mais se esconde sob o véu azul do nosso oceano. A fronteira final que nos acena das profundezas do nosso próprio lar. Ao regressarmos à superfície, deixamos para trás um mundo de maravilhas e terrores. Contudo, as imagens e os mistérios que encontramos permanecem conosco. Por fim, o mar profundo não é apenas assustador pelos seus predadores bizarros, pela sua pressão esmagadora ou pelas suas armadilhas mortais. O seu maior poder de nos assombrar reside no que ele representa. É, sobretudo, um lembrete profundo e inescapável do quão pouco conhecemos o nosso próprio planeta. Ele é o espelho sombrio da nossa ignorância. Numa era de autoconfiança tecnológica, onde acreditamos ter dominado a natureza, as profundezas abissais mostram-nos que vastos reinos permanecem para lá do nosso alcance e da nossa compreensão. É uma fronteira escura, um território selvagem no nosso próprio quintal, cheio de maravilhas que desafiam a nossa imaginação e de terrores que alimentam os nossos medos mais primordiais. Cada nova descoberta apenas parece aprofundar o mistério, revelando que as perguntas são muito mais numerosas do que as respostas que encontramos. Mas é precisamente neste desconhecido que reside o seu maior apelo. O mar profundo desafia-nos. Desafia a nossa tecnologia a ir mais fundo, a nossa ciência a pensar de forma diferente e a nossa coragem a enfrentar o que não podemos ver. É o derradeiro convite à exploração, um chamado para desvendar os últimos segredos da Terra. E enquanto houver escuridão para iluminar e profundezas para mapear, a humanidade continuará a sentir-se atraída por este abismo magnético, sempre a perguntar: o que mais estará lá embaixo, à nossa espera?